seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Music Daughters. A gente já começa com o pé direito aqui, ó, com a Mari já na piada. E aí? Pegamos no flagra, Mari. Eu não vou nem voltar esse começo, eu quero continuar assim mesmo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua escuta, enfim. Estamos em mais um episódio do nosso Music Daughters, que você não sabe, é o melhor podcast de música da internet mundial. Não vou nem dizer brasileira, é o melhor. Certo? Então, se você caiu aqui sem querer, já não perde tempo. Se inscreve, curte o vídeo, ou se não, se você está ouvindo a gente aí pelo Spotify ou outros agregadores de podcast, já começa a seguir aí, porque você vai querer ouvir o próximo. Você vai querer maratonar todos os programas. Então, não perde tempo. Segue na minha, vai ver. Você não é. Fonte e vozes da minha cabeça. Estamos Exatamente. indo rumo a 100 mil downloads do podcast. Ô, louco. Uau! 80 mil, vamos lá, gente. Então, ó, você que escuta o podcast, já vamos aproveitar esse público aí. Você que escuta o podcast, então já dá uma forcinha pra gente. Segue a gente no Instagram, se inscreve também no nosso canal do YouTube, né? Faz esse número aparecer também nas nossas redes, não é verdade? Muito bom. Afinal de contas, a vantagem de você assistir a gente pelo YouTube é, primeiro, que você vai ver essas caras lindas, maravilhosas, arrumadas para poder te receber aqui com todo carinho. Mas também você consegue comentar, né? Esse é um problema, que Spotify, essas coisas não tem, né? Pô, podia deixar a galera comentar. Não. Se você tá ouvindo aí, não esquece. Entra lá, justamente que a Mari falou no @music.online e manda lá uma direct pra gente. Pode fazer um story de você ouvindo o Music Daughters, de você ali na academia, você Gente, pescando. Qual O que que as academia? pessoas fazem? Academia Você que vamos pescando. falar hoje ou academia? Smart Fit. Olha o gancho aí, ó. Que inteligência, gente. Meu Deus. Gênio, velho. O melhor de tudo é que o Raul fez a piada e ele ia fazer agora um drop cell ali que ele não fez. Quero ver, faz o drop cell. Achei que você ia fazer jogar o seu. Fez a Não, piada. ele tava fazendo Vou uns pegar aqui, ó. stories. Ele tava fazendo uns stories. Vou fazer um drop escova aqui. Fazer um drop rhinoceros. Xícara. Não, sem Não drop faz stick. drop xícara que é melhor não. Não vai dar Drop certo. Né? sticker. Aqui em casa, tudo que é de porcelana, tudo que quebra. Não sei o que acontece. Você tem um filho. Só pode- Energias No aí, planeta é. Terra. Acho que no planeta Terra é assim, cara. Tudo que quebra, quebra. Quebra. Sim. E o motivo todo mundo já conhece. Exatamente. Nossa, gente, é o melhor podcast de música com as referências música. mais Bom, culturais. bom. Nós estamos Mas fazendo e a poesia academia? aqui. Meninos, E a academia do Raul? Tirando a academia, exatamente. Mas vamos, já que o Raul nos levou fez esse brilhante gancho, você que está aqui conosco já sabe que hoje nós vamos falar sobre a verdadeira academia. Sobre, como dizíamos no último episódio, sobre o Olimpo dos músicos, certo? Nossa, acho que Valhalla. Como é que é o nome? Eu não sei falar isso. Valhalla. Van Halen? Van Halen. Você nunca vai me ouvir falar isso. cara. Na academia se ouve muito isso, Van Halen. Eu vou cantar Muito antes errado. de falar isso. A academia é quase Já um... dizia, né? Como é que é o filme, o Daniel? Qual? É o Mad Max, é quase um Mad Max a Mad faculdade. Max. Faculdade Mad Max. Falta água pior, direto, gente. mesmo, verdade. Hoje nós vamos falar então sobre a única, a exclusiva, a famosa Faculdade de Música. Coisa pela qual Roda a vinheta, roda a vinheta. Roda a vinheta, né? Coisa pela qual todos nós aqui passamos, é isso mesmo? Sim. Eu acho que é importante a gente começar falando sobre isso, que estamos falando sobre algo que temos experiência em épocas diferentes, em faculdades diferentes. Né? Não eu Então, e você, né, Pedro? o Raul e o Lucas também não, mas a gente tem 3 faculdades aqui, certo? Temos 3 faculdades. Mas uma coisa que eu acho importante a gente já falar é o curso que cada um fez. Eu estou errado aqui, ou o único que não é licenciado aqui é Daniel. Não, o Daniel é licenciado, porém fez também bacharelado, é isso? Eu fiz o bacharel, mas eu mudei o curso e fiz a licenciatura no final. Você não é um bacharel? Não, diplomatas, passa lá no bacharéis, engenheiros. Bacharéis ou bacharéus? Bacharéis? A Não sei. baixa réu já... Bacharel é quando você dá baixa ali no Processado. Biruliro, foi pra... Desculpa. Entendi. Mas o Lucas não fez isso. Não, eu não fiz licenciatura, fiz bacharel. Você fez bacharel em bateria?
Pois e é. toca desse jeito, ou seja... Meu Deus, é isso que nós vamos Faculdade. discutir hoje. Devia ter feito licenciatura, né? Brincadeira. E o Raul, mas o Raul é o tipo de pessoa que eu não imaginaria. Se eu encontrasse na faculdade, eu não diria que ele ia fazer licenciatura. Eu acharia que você estaria fazendo bacharel em Mas guitarra. eu não ia fazer licenciatura mesmo. Olha lá. Eu fui pro bacharel, fiz prova numa faculdade super legal aqui em São Paulo, passei. E eu não vou falar o nome da faculdade, nem o nome do cara que aplicou a prova em mim. Eu posso falar se você quiser, você não fala, eu falo. Não. Que falou pra mim, cara, não faz faculdade, vem estudar particular comigo. Você já toca bem pra caramba. Foi tipo isso. Mas enfim. Mas de qualquer jeito eu ia fazer a faculdade. Só que aí, fazer o bacharel, né? E na época eu tinha acabado de concluir o curso técnico. Inclusive foi onde eu conheci o Leandro, né? E eu já tava dando aula em escola e tudo mais. E aí uma dona de uma escola falou, mano, faz licenciatura, que eu fiz bacharel, ela fez bacharel em piano e tal, e ela falou, eu não conseguia dar aula em lugar nenhum, tive que fazer licenciatura. Enfim, me convenceram de que o bacharel, principalmente para um guitarrista no Brasil, não seria um bom caminho, pensando que a faculdade, o diploma, ele te ajuda a arrumar... não sei, me perdi aqui. Mas enfim, me convenceram. Teria um valor maior no mercado, digamos assim. Digamos assim, principalmente para um guitarrista, né? E para o músico popular, no geral, talvez a licenciatura tenha um valor maior, no sentido que aqueles 3 tripés que a gente sempre fala aqui, quando a gente fala sobre a profissão músico, né? O principal é dar aula. Então, hoje, mais do que nunca, no que a gente vive hoje... Cara, quem não deu aula nesses últimos meses, provavelmente mudou de profissão. Porque realmente foi muito difícil você fazer... Gravações rolaram e tudo mais, mas a maior parte das pessoas estava dando aula online. E, enfim, e não sei se foi a melhor escolha, mas... O que não significa que todas essas pessoas são licenciadas também, né? Mas a Também. gente pode começar por esse assunto, ou talvez esse inverso, né? Então, porque imagino que quem está chegando nesse episódio tem diversas pessoas. Tem a pessoa que já decidiu fazer faculdade de música e não sabe o que fazer. Ah, mas eu faço erudito, eu faço popular, mas eu faço licenciatura, faço bacharelado, faço composição. E tem as outras pessoas que não, que estão... eu nem sei, talvez, será que a faculdade de música é para mim? Então tem 2 pontos interessantes. O Raul já levantou esse primeiro, que eu acho que é legal a gente já começar invertido, né? Sobre a validade da faculdade de música, né? Então, sobre a validade do diploma, né? Então, no mercado, qual é o diploma ou o que é mais bem visto, o que é mais bem quisto? Porque isso, em geral, nas outras áreas é o oposto, né? A licenciatura acaba sendo muitas vezes mal vista, meio que mais fácil e tal, acaba gerando menos objetivos de vida, e ser um bacharel na música, não que não seja, né, não tenha nome você sair com bacharelado, tem, mas no dia a dia do mercado de trabalho, seria talvez o único diploma que é exigido. Porque, no fim das contas, o que você espera de um bacharel em instrumento ou em canto? Você espera que essa pessoa seja proficiente no instrumento. E para você tocar, para você vender show, para você entrar numa banda, ninguém vai te perguntar se você tem faculdade de música. Nunca. Não existe isso. Pô, vi você tocando lá no lugar, mas, você é formado? Não. Putz, então não vai rolar na minha banda, então, né? Isso no popular, né? A gente tá falando de mundo popular aí. Mesmo no erudito. Não existe isso no erudito também, de você não entrar numa orquestra porque você também, não tem a faculdade. Não existe. Se você toca muito... Pedro, eu acho que tem essa questão que você tá dizendo, exatamente isso, tipo, a parte prática, ela é mais representada pelo vamos ver mesmo, né, do quanto você toca e tal. Só que se a gente for pensar sobre... Vamos pensar que você não vai estudar música, não vai fazer faculdade pelos outros. Vamos pensar que você vai fazer por você. Porque você quer agregar conhecimento, você acha que você vai aproveitar alguma coisa, né? Esse caminho que o Raul fez, que eu acho que grande parte de nós, né? Eu também fiz esse caminho parecido com o dele. Ô Mari, fala um pouquinho perto do microfone que tá baixinho. Melhorou? Melhorou. Ok. Eu fiz um caminho parecido também, né? Eu fiz a parte técnica na Fundação das Artes, né? Porque é um curso que era, na verdade, reconhecido como faculdade antes e mudou no meio do caminho, né? Mas são 5 anos de curso. Né? Caramba. Tatuí. Então, exatamente. Ele, né, tem esse peso, né? Mas... E que me acrescentou muito na proficiência técnica,
de canto total, muito, né? Mas depois que eu fiz, eu decidi, para acrescentar mesmo, decidi fazer faculdade e licenciatura. Porque eu queria entender sobre educação, como me tornar uma melhor educadora, tal, né? Então, às vezes, assim, não vá pensando também, não, eu só vou fazer a faculdade que faz mais sentido no mercado. Pense naquilo que você quer. Porque ter feito o técnico foi legal também, porque eu não seria 1/3 do que eu sou de cantora, não que eu seja grandes coisas, mas, né, eu não seria se eu não tivesse convivido e experimentado as coisas, as experiências que eu tive dentro do meio acadêmico ali também, entende? Mas então, acho que aqui também a gente não pode, um preconceito que existe dentro da faculdade de música, né? Pelo menos tinha. Muita coisa que a gente vai falar aqui, principalmente para mim, tá? Eu tô falando de 15 anos atrás, que foi quando eu entrei na faculdade de música. Então eu tô formado não, mais até. Estou formado há 14 anos já. Então, pode ser que muita coisa que eu estou te falando aqui não tenha nada a ver e que, tipo, puta, já mudou pra caramba. A faculdade de música tá muito mais dinâmica, tá muito mais... Mas uma das coisas que acontecia na minha época era justamente essa briga, né? Que sempre precisa ter alguma briga em algum lugar, de que a galera da licenciatura não é músico, né? Porque, tipo, vocês gastam tempo estudando educação e não tocam, não sabem das coisas. E o outro... E a gente não estuda educação e não toca também. É tipo isso. É tipo isso. Então, mas só para deixar claro que a faculdade de música é faculdade de música. Então, você que faz a licenciatura, pelo menos na Santa Marcelina, só tinha 2 coisas diferentes entre uma faculdade e outra. Quem fazia o bacharelado tinha uma aula particular com um professor, então de instrumento, né, ou de canto, enfim. E também tinha a prática de banda. De instrumento. Isso. E tinha a prática de banda. Então eram as únicas 2 coisas que eram exclusivas de quem fazia o popular bacharel. E quem fazia a licenciatura, nesse horário que estava rolando essas coisas, estava ali fazendo matérias de psicologia, de educação musical e etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque no fim das contas... Maristela. Exatamente. Porque no fim das contas, no fim do dia, todo mundo fazia aula de harmonia, todo mundo fazia aula de contraponto, todo mundo fazia aula de coral, de percepção. Sim. Então, no fim das contas, todo mundo estudou música da mesma forma. A diferença é muito pequena entre uma coisa e outra, logicamente. Então, na faculdade de licenciatura, na minha época, não se exigia a proficiência no instrumento. Por conta disso, sim, acabava que muitas vezes as pessoas que faziam a licenciatura tinham menos proficiência, porque era mais fácil, né? Você passava na faculdade de licenciatura sem precisar fazer uma prova de instrumento, você fazia todas as outras provas. Então, eu fiz prova de percepção, de teoria, fiz solfejo, fiz tudo. Porém, na hora de mostrar se eu sabia tocar alguma coisa, não era exigido, né? E foi por isso que eu fui para licenciatura na época, inclusive. Eu fui não pensando em mercado, que eu não tinha a menor ideia de mercado, eu fui simplesmente porque eu tive medo da prova de piano. Na época eu não sabia ler muito, então, tipo, eu não queria pegar um arranjo pronto e tal. Fui para licenciatura por causa disso, que falei, não preciso fazer a prova de instrumento, na teoria eu me viro, me resolvo, e deu certo. Daí lá no meio que eu comecei a me encantar justamente com as aulas, por exemplo, de educação musical da Maristela Loureiro, que é uma monstra da educação musical, assim, aquela pessoa que que super inspira a gente a seguir o caminho. Mas, só para deixar bem claro, então, acho que são caminhos diferentes, mas não tão diferentes assim. E no dia do mercado, na hora do mercado de trabalho, faz muita diferença. Ou não também. Eu não sei se, de repente, se você for numa escola... Eu não tive... Vocês têm conhecimento disso? De colegas que são formados em licenciatura e que, de repente, tentaram dar aula num objetivo e foi barrado porque era bacharel e não licenciado? Pedro, Sim. antes eu queria contar um pouco da minha experiência, assim, porque eu fiz o bacharel para depois fazer a licenciatura. Porque, assim, eu queria essa habilitação em bateria. Para que quando eu fosse dar aula na faculdade, eu dar aula de bateria. Uhum. Então, quando eu fiz o bacharel para entender melhor de bateria e de aprender bateria na academia, para depois que eu fizesse licenciatura e enfim, outras formações que são do meu plano, assim, e eu for depois dar aula na faculdade, eu saber exatamente como isso funciona, entende? Então, o meu bacharel não foi, tipo assim, pensando só em tocar bem, que é uma coisa que, obviamente, eu sempre pensei. Só que também foi para ter esse processo. Porque, por exemplo, quando a gente faz licenciatura, a gente aprende diversas outras coisas de música também. Porque você vai dar aula de música, então você tem que aprender música. Então,
eu fui fazer aula de bateria para quando eu for dar aula de bateria, eu saber muito sobre bateria. Entende? Então, às vezes a galera fica pensando que o bacharel serve só para essa questão de tocar bem, ou de tipo, vou entrar aqui e tocar, mas tudo eu acho que exige de um plano de carreira, assim, o que a pessoa quer para a carreira dela. Para mim fez muito sentido, e quando eu conversei com vários bateristas já formados e caras que dão aula em faculdade, os caras falaram, é exatamente esse processo que você precisa fazer para que você seja um bom professor de bateria. Inclusive, os melhores professores... Melhores? Não quero dizer assim. Os professores que eu conversei que mais fácil arrumava trampo, não era... Acho que é difícil. Qual é o parâmetro? Difícil, não é isso, né, também. Mas, tipo assim, a galera que conseguia trampo com... Mais bem-sucedidos. Talvez isso, tinham feito esse caminho, sabe? De tipo, fez o bacharel, depois fez a licenciatura, porque você complementa, eu acho que umas 3, 4 matérias, né? Então você faz uns 2 semestres a mais. Então, o meu entendimento em fazer o bacharel era isso. É que no meio do caminho, eu terminei o bacharel, mas não fiz a licenciatura depois. Mas o meu plano de carreira é esse. Então, eu acho que vai muito do plano de carreira também que a pessoa tem, né? Pra ela. Mas eu digo dessa diferença até porque, por exemplo, eu não tive aula de instrumento na faculdade. 90% das pessoas que tinham aula de instrumento na minha faculdade no meu ano reclamavam, porque era uma aula de meia hora com um professor X. Certo? Nossa, meia Com hora? 30 pessoas ou não? Ou era Não, lá era individual. Era particular, né? Era particular, mas justamente para ser particular era meia hora. Principalmente cursos, por exemplo, a gente brinca aqui, mas é verdade. A gente senta numa faculdade de música, 60% dos instrumentistas são guitarristas, daí tem tipo 20% de piano. Batera também tinha bastante bateria e baixo, mas assim, o guitarra era absurdo, era no mínimo o dobro do que todas as outras, né? Então, obviamente que tinha que ser aula de meia hora, porque não dava para dar aula para todo mundo. Então, no fim das contas, todo mundo entendia que mesmo fazendo um bacharelado, precisava correr atrás por fora, porque tinha que ter um outro professor por fora, etc. Se você vai fazer uma aula por fora, foi o caminho que eu fiz na licenciatura. Eu fiz a aula de instrumento por fora. Então, no fim das contas, eu consegui, em 3 anos, sair, entre aspas, ali, com algo próximo do que eu teria tido num bacharelado, né? Porque eu fazia tudo isso por fora, e com o conhecimento de licenciatura para poder dar aula. E você Então, tocava já, né? Que Você tinha suas bandas, você não tinha prática de banda, mas você tinha exatamente prática de vida, né? Escola da vida. Escola da vida no palco. Então, mas acho que é importante, por que eu estou trazendo isso? Só para a gente identificar que as faculdades não são tão diferentes assim, porque dá para você ter o mesmo resultado. Só que se existe, então, um diploma que no mercado valoriza mais, às vezes vale mais a pena. Entende? É mais por causa disso. Porque se a gente for pensar, o resultado, você consegue se tornar um bom instrumentista também fazendo licenciatura. Talvez o outro caminho, não é impossível, mas seja um pouco mais difícil. Você aprender coisas sobre educação e teoria da educação por conta, eu acho um pouco mais difícil. Porque não existem cursos, né? É difícil. Vou fazer uma aula particular de educação musical. Você tem os cursos de final de semana e etc. Mas não um curso recorrente como é um professor semanal, ali. né? Mas exatamente. tem a qualidade também do diploma, né? Por exemplo, se você fizer uma pós ou uma MBA, alguma coisa nesse sentido de educação, que era o caso dessa pessoa que me falou, faz licenciatura porque ela fez bacharel, aí fez pós, fez não sei o quê, tudo relacionado ao ensino, né? A educação. Isso daí não vai servir para nada para você, por exemplo, se você quiser dar aula numa faculdade. Se você chegar lá que você fez o bacharel, dependendo da faculdade, claro, né? E isso também é o que o Pedro falou, depende muito da época, né? Na época que eu entrei na faculdade, tinha acabado de ser aprovada a lei que ia ser obrigatório o ensino de música nas escolas. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas boa parte da galera que entrou, por isso que é muito louco também a gente sempre avaliar de falar que, claro que existem faculdades e faculdades, né? Mas avaliar sempre que a pessoa que está no bacharel é uma pessoa que tem mais proficiência. Na época que eu entrei, a galera da licenciatura era todo mundo, galera que já estava na noite há 1000 anos. E foi pelo mercado, né? Foi pelo mercado, e tá certo, mas o lance é que, tipo, enfim, a grande questão disso tudo é que realmente não dá para você aprender a dar aula sem você fazer aula. Isso de qualquer sentido. Essa é a minha resposta pro meu bacharelado. Tipo. E qualquer sentido assim, por exemplo, o Lucas que fez bacharel. Você aprende muito a dar aula assistindo outra pessoa dar aula.
Muito, muito. Mas isso depende muito de cada um. Assim como aprender a tocar um instrumento bem depende mais de você do que a meia hora de aula que você vai fazer lá na faculdade, por exemplo, né? É que no fim das contas serve pra tudo. Também teve um monte de gente da licenciatura que passava pelas aulas de educação assim só pra fazer a prova e pronto, né? Então no fim das contas a gente tá bem à vontade, querendo fazer a coisa, vai trazer resultado bom. Raul, mas assim, por exemplo, sobre a gente aprende a dar aula, pensando em aula de instrumento, né? Que nem o Lucas comentou, né? Uma aula específica, né? Claro que você, com certeza você aprende a dar aula tendo aula, porém a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, e eu falo isso, por exemplo, pensando na professora que eu era quando eu terminei o meu técnico, por exemplo, que eu já dava aula, tipo, já estava 5 anos lá estudando música, já cantava na noite e dava aula, mas eu dava aula nas referências que eu tinha toda a bagagem de teoria musical e de prática, mas as referências que eu tinha eram das professoras que tinham me dado aula de canto, né? Você acaba reproduzindo várias coisas. Sim. Entende? E às erradas, vezes muitas vezes. Às vezes não necessariamente errado, mas às vezes meio limitado, né? Porque você tem aquela ferramenta, aquela referência ali. O lance por exemplo, que diferencia alguém falar, eu vou fazer então bacharel, e aí eu faço uma pós em educação, e isso me licencia, sei lá, né? Me deixa... Cara, é muito diferente de você vivenciar 4 anos de sala de aula, de estudar educadores detidamente e passando por experiências de grupo e desenvolvendo coisas. É muito diferente. Essa experiência, para mim, de licenciatura durante esses 4 anos depois, né? É que o seu já era 4 anos, né? Acho que o nosso era 3 anos. O Pedro foi 3 anos. Exato. Né, Pedro? Pedro? Era 3, O meu foram 4 anos. E foi assim, muito transformador para a maneira que eu penso educação musical e inclusive educação voltada para o canto também. É claro que eu estudei por fora canto também, ciência vocal e outras coisas, né? Mas é o pensamento educacional, entende? Então eu acho que tem muito a ver, como o Lucas falou, e você estava falando também, do que você quer, entende? É o seu plano de carreira. Você quer o diploma e tal, mas o que você quer aprender? Com quem você quer aprender? Às vezes tem outra coisa também, tem os professores que estão na determinada faculdade lá, que você admira, você fala, putz, eu queria ter aula com fulano de tal, né? Uma aula semanal com fulano de tal por 4 anos. O quanto isso é legal, entende? Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que considerar também. Vocês tinham essa relação? Vocês escolheram a faculdade pelo professor? Vocês sabiam que tinham bons professores ali, X, Y? Eu, particularmente, fui pelo nome da faculdade, ponto final, não fazia ideia do que ia acontecer lá dentro. Eu e daí também, lá me encantei. Eu tinha, porque quando eu saí da Fundação das Artes, a gente já estava 5 anos nesse mundo acadêmico e sabendo, né, usando livros de professor tal, de professor X e tal, fala, pô, esse professor X que é dono desse livro aqui, ele dá aula na faculdade Y. Fala, porra, eu tô aqui estudando pelo livro do cara, ou da moça, da mulher aqui, e eu posso ter aula diretamente com ela. Imagina que legal, né? Foi isso que aconteceu também comigo. Depois, quando eu tive a oportunidade de escolher, né? Eu ter essa também. Pelo nome. Mas uma coisa que é fato, Dani, eu já vou te dar a palavra, só pra gente fechar esse assunto da Mari, uma coisa que é fato você que conhece a Music Dot, você que conhece as nossas aulas, você que é nosso aluno, Music Dot não existiria se eu não fosse formado em educação. Isso é um ponto... Seria outra Music Dot, seria outra coisa, é outro produto, que talvez seja... Você possa às vezes estar encontrando aí em outros professores, em outros cursos online, mas assim, a forma como a Music Dot foi montada, as aulas pensadas, as atividades, tal, é fruto desse estudo dedicado à educação, que provavelmente eu não teria tido se não tivesse frequentado a licenciatura. Então, fica aí um ponto interessante nisso que a Mari está falando. Então, se você tem, eu quero ser um excelente professor, meu objetivo é entrar numa escola, meu objetivo é fazer carreira nessa, então vai fazer diferença com certeza. Sim, eu acho Manda que aí, Dani. Fala aí, Daniel. Pode falar, complemento. Acho que a principal relação da faculdade, principalmente em licenciatura, é como a Mari falou, são as vivências, né? Por mais que a gente assista a aula de um professor X ou professor Y, as vivências, as discussões que são levantadas em todos os âmbitos, âmbito musical, educacional, humano mesmo, porque tem muito disso, né? A galera zoa muito das miçangas e coisa e tal,
Mas esse lado humano, acho que tem que ter discussão em todas as universidades, independente do curso que você vai fazer. Porque no fim, é relacionamento. Qualquer profissão que a gente vá... Enfim. Então eu acho que a parte mais enriquecedora... Nossa, tá foda. Henrique Cristo. Henrique Cristo. São essas discussões, né? Às vezes o negócio esquenta, como tinha várias discussões lá na faculdade. Que é tipo aqui, né, meu? A gente chega aqui achando que não vai fazer nada, ó, a gente sempre sai e aprende alguma coisa. Sim, mas eu acho que isso é a coisa que mais engrandece o processo todo. Porque muitas vezes, se você é uma pessoa que tem um desenvolvimento técnico, com muitas aspas, né? No sentido de tocar mesmo. Se você já toca desde os seus 7 anos, provavelmente tudo que você vai ver lá, ou não, né? Você, de certa forma, já tem um conhecimento daquilo. Mas você vê outra pessoa passando aquilo... É o que a Mari falou, por exemplo, eu também já dava aula quando entrei na faculdade. Fiz o curso técnico. A teoria que um professor explicou no curso técnico, a teoria que o outro explicou, são as mesmas coisas, só que passadas de formas totalmente diferentes, né? E isso que eu acho que é o grande lance, assim, de você poder escolher, falar... a gente fala sempre muito isso da Music Dot, né? Que as aulas que a gente grava são as aulas que a gente gostaria de ter a vida inteira. Uhum. Então, quando você passa por um processo de você ver uma pessoa ensinando um assunto que talvez você já conheça, ou você vê 2 pessoas ensinando o mesmo assunto de formas diferentes, te dá a possibilidade, não só, enfim, que a gente estuda os educadores e vê, putz, olha como esse cara pensava. Isso te dá a oportunidade de escolher o caminho que você quer traçar profissionalmente, humanamente, enfim. Então, acho que essas são o grande lance, assim, da faculdade, pelo menos para mim, foi essa questão, assim, da discussão mesmo. Uma coisa que eu acho muito interessante que o Pedro falou, da prática de banda, da aula de instrumento, que faz parte do bacharel, né? Uma coisa que foi muito importante para mim foi na licenciatura, foi o estágio, né? Tanto o estágio, a gente lá na Marcelina tinha 2 estágios, né? Eu imagino que seja assim em outros também. Tinha o estágio de observação e o estágio prático, né? Então a gente dava aula. Não, só de aula. O de regência foi um fiasco. Mas Não, mas chamava estágio de regência, porque nós éramos os reger a vida dos outros, sim. Entendi. Isso. Especificamente, sim, o de regência foi essencial, assim, para descobrir coisas que funcionavam e que não funcionavam, né? Você bolava uma aula, chegava lá, dava super certo. Aí na semana seguinte você bolava uma aula que desastre total, perdi o controle da turma. Então. Mas assistir aula, eu tive sorte de fazer estágio num colégio que tinha um currículo de arte muito legal. Então eu assisti aula tinha uma professora de fotografia, tinha um professor de teatro, eles tinham uma banda de jazz nessa escola, cara. O professor dava aula era uma escola power, assim. Então, foram contextos completamente diferentes, assim, né? O que o Raul tinha falado, de assistir essas pessoas dando aula, assim, essas pessoas passando o pensamento estético, né? Por isso que eu falei, foi legal assistir as aulas que não eram de música, né? Tinha uma professora de artes que era muito boa, cara. Então, a molecada tava estudando Mondrian para fazer colagem, não sei o que. Matisse, desculpa. Quero estudar lá já. Tá patrocinando o episódio hoje? Não vou falar o nome e eu acho que nenhum de nós consegue nem pagar tem luva pra entrar na escola. Bizarro. Nem roupa. Mas, não tem nem nome, roupa, né? Geralmente esses roupa. lugares não nome tem de família pra entrar. Mas assim, pensar na educação estética, sabe? Porque às vezes a gente se preocupa muito com o instrumento, que é a nossa realidade, né? Eu toco violão, eu toco guitarra. O Lucas fez o bacharel de batera porque ele falou assim, mano, eu quero falar de batera, né? Que com uma propriedade pra valer, assim, né? Mas aí no final do dia, eu com guitarra, a Mari cantando, o Pedro com o teclado, o que a gente tá fazendo é um produto estético, né? Então, no final do dia você não vai dar aula do seu instrumento, essa é a grande realidade. Mas assim, até na faculdade, por exemplo, o professor de faculdade, eu me formei em bateria, igual o Lucas. Ele vai dar aula de história da música, ele vai dar aula de percepção. Então, na realidade, não existe. Mas
Você entrar querendo dar aula de batera. Mas ele dava aula de... O que eu quis dizer com isso, assim, sim, tem as matérias que a gente dá aula diferentes, assim, eu não fiz curso de análise para fazer, né, eu não sou formado em análise para ter feito o curso de análise que a gente tem na Tem curso de análise né? na Music Dot? Ah, Tem curso de análise 1, tem curso de análise 2 e tem um curso de análise 3. Mas o que eu digo, assim, é um pouco mais a arte e educação, digamos assim, pensar a estética, sabe? É pensar a música, como assim, claro, eu escuto, que nem a gente fez o episódio de John Mayer, eu escuto umas coisas do John Mayer e penso, cara, que timbre de guitarra animal, nossa, que violão animal. E eu não vou ter esse tipo de escuta com batera, talvez, né? Eu adoro batera, eu super piro ficar sacando o que tá rolando na batera, mas eu não saco tanto, assim, o timbre de caixa, o timbre tão bem quanto eu penso guitarra e violão, talvez, né? Mas pensar a arte como um todo, né? Que nem falou, pô, o John Mayer tem uma banda animal, quem toca com ele. Quando você falou isso, eu lembrei da Joni Mitchell, eu acabei não comentando no episódio. A Joni Mitchell tinha uma época que na banda dela, quem que tava? Jaco. Era o Jaco e o Pet tocando, né? Não sei se foi na mesma época. Pode crer, pode crer. Uma galera, tipo assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? O que tem nesse palco, assim? Então, era mais um produto estético. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Tá fazendo sentido? É pensar mais a arte em si do que a ferramenta, sei lá. A guitarra é um mouse, né? A guitarra é um mouse. Faz totalmente sentido, Dani. Pode falar, Pedro. Não, eu acho que a ideia é que acho que a gente está se estendendo bastante na licenciatura, eu queria um pouco além. Mas a ideia que eu acho que da gente estudar educação é justamente você isolar isso e criar e dar aula se tornar uma arte. Acho que talvez seja um pouco disso que você tá falando também. Porque o lugar que a licenciatura te leva é um lugar que dificilmente você vai ter como adquirir experiência antes de estar já na jaula, né? Por quê? Quando você começa a entrar na licenciatura, a ideia da licenciatura é te preparar para o pior cenário possível. Qual é o pior cenário possível de dar aula? É você dar aula para 15 crianças de 5 anos, certo? Essa é a coisa mais difícil que existe no mundo, porque são crianças, tem outra forma de aprender que está muito distante da forma como você aprende. Então você tem que reconhecer que aquilo é uma época diferente, um período diferente, outro jeito de fazer a coisa, com outro ritmo e com 15. Certo? Que é muito diferente de que você dá aula particular de instrumento na sua escola de música, em que tudo é controlado, a caixa de som funciona, né? Existem escolas de escola, quer aprender. Na minha escola de música era a pessoa quer aprender a tocar Black Sabbath. Né? Exato, na minha escola de música tinha ambiente. E isso nem levando em consideração a realidade mesmo, onde o pior cenário, na verdade, é a mistura. Né? Eu dar aula, tipo, nessa sala aqui que a gente misturou as crianças de 7, 10 e 13 anos. Tipo, 18. Ou, né, você considerar que às vezes a escola não tem estrutura nenhuma. Então você vai dar aula de música, não tem um violão, não tem uma flauta, não tem nada. É uma sala. Não tem uma escola. Tem 4 paredes. Quando tem 4 paredes, e tipo, tá aí, dei uma aula de música. Uhum. Então, o que a faculdade de licenciatura acaba te fazendo é te jogar na jaula do leão e falar assim, e agora? Da onde vem a tua criatividade para fazer isso aqui acontecer? Então, por isso que, em geral, a pessoa que sai da faculdade de música, ela passou estudando a teoria daquilo. E, de repente, ela vai vivenciar uma prática extrema que muitas vezes uma pessoa, justamente um bacharel, talvez não vai vivenciar, porque um bacharel talvez dê mais aula de instrumento numa escola de música individual, então é uma coisa um pouco mais controlada, né? Por isso que a gente acaba aprendendo a tirar coisa da cartola, e você se torna uma pessoa extremamente... Você passa o dia inteiro noiado, assim como um arranjador passa o dia inteiro noiado com, nossa, esse som aqui vai combinar com isso, você passa o dia inteiro, sem você querer, pensando, caramba, caiu uma ficha, hein? Eu vi um negócio ali, eu vou explicar música para minha turma, não sei o quê, porque eu vi um negócio do metrô rolando, eu vou usar essa imagem aqui do não sei o quê, você entende? Você acaba se tornando uma pessoa que está muito, muito dentro disso. Por isso que eu acho que a gente defende muito essa bandeira da licenciatura por causa disso. Fora a singularidade de cada aluno, né, que já é uma coisa por si só difícil. Você tem 5, 10, 15 alunos numa sala de aula, cada um vai aprender de um jeito, cada um vai entender de um jeito. Às vezes você explica a matéria de uma forma, são 15, 14 entenderam e um não entendeu. E uma coisa que eu costumo muito falar com amigos assim é que, tipo assim, se o aluno não entendeu, a responsabilidade é sua de fazer com que ele entenda. Ele precisa aprender aquilo. Quem se propôs a ensinar foi você. Sacou? Você que se propôs no lugar de ensinar, de ajudar e tal. A pessoa precisa aprender.
Eu acho que a pessoa, obviamente, quando se diz de estudo, de se esforçar, obviamente a gente sabe que isso é necessário. Só que o primeiro passo ali, eu acho que tem que ser do professor, essa responsabilidade, mano. Eu vou conseguir traçar um caminho para que você entenda, porque não é um monte de robô. Isso é muito difícil. Você não dá uma fórmula, difícil ou não, mas eu acho que é a obrigação do professor. Não Não dá para você dar uma fórmula, colocar. Não dá pra você pegar uma fórmula, colocar na sala de aula. Um filtro de 15 crianças, você conhecer a realidade de cada uma delas. São seus alunos. São seus alunos. Se são seus alunos, você conhece essas pessoas. Claro que é, mano. Estive em sala de aula por 10 anos. Eu sei que é assim. Não, tipo, dentro de uma sala de aula numa escola é uma coisa, de uma escola livre é uma coisa. Mas você encontra aluno aonde? No busão? Você vai dar aula no busão para 47 pessoas sentadas? Cara. Você encontra aluno diariamente e você sabe que cada um tem uma dificuldade. O que eu quero dizer não existe uma fórmula. Em si. É isso que eu Não, mano, eu estou falando de ensino. No seu instrumento. Não, eu estou falando de ensino no geral. Qualquer coisa que você ensine, não existe uma única forma de você ensinar. Não tem como você colocar um padrão de ensino e essa dificuldade de professor, inclusive. Não tem como você chegar na sala de aula, pegar uma coisa, um padrão, jogar lá e falar, todo mundo entendeu? E esperar que todo mundo diga assim. Porque alguém não vai entender. E aí você tem tem que ter um outro caminho, tem que fazer um outro caminho para explicar aquela mesma situação. Então, não é só uma pluralidade de como a Mari falou, que mistura 5 anos com 7, com 8, com 12, como também cada pessoa é uma pessoa. Então, quando a gente fala, às vezes algum aluno não vai entender por uma particularidade, ou alguns alunos não vão entender, e o professor tem esse trabalho de, e agora? Não dá para simplesmente falar, tá reprovado, saca? A gente tem um procedimento de fazer com que o aluno entenda aquilo que a gente está tentando passar. Não, eu quero mudar, eu vou quebrar o assunto. Eu vou quebrar o assunto porque acho que senão a gente vai ficar só dentro de educação musical e tem muito mais coisa pra gente falar Deixa ele vir, Pedro, sobre faculdade. Não, porque a gente tem um episódio já sobre educação musical da primeira temporada. Então a pessoa que quer conhecer mais sobre todo esse mundo da educação, você pode confiar lá, conferir ali. A ideia, não, é que eu quero, eu acho que a gente pode entrar em milhares de exemplos aqui de tipo, mas o aluno não está interessado, o outro não quis, mas a escola não deu estrutura, mas a gente está indo completamente fora do fato que a pessoa tem que fazer uma faculdade ou não tem que fazer uma faculdade. A ideia é essa. Então, a gente estava falando, eu vou pegar uma outra emenda do Raul, que ele tinha falado sobre o legal da faculdade são as discussões que saem dali, são os contatos que saem dali, porque isso eu acho que é uma coisa que a gente já chegou a falar em outros assuntos, né, em outros lugares. No fim das contas, a gente sempre eleva, acho que a faculdade sempre é um nível de que assim, nossa, lá será o lugar onde eu vou aprender tudo. Isso não acontece em lugar nenhum, em nada na vida, certo? Nunca. Então, sempre a faculdade é a introdução que você tem a um determinado assunto, a uma determinada área. E eu costumo sempre usar para mim aquilo, a faculdade é onde você aprende aonde você vai pesquisar o que você precisa, sabe? Então, como você acaba tendo contato um pouco de cada coisa, então você começa a aprender quem são as pessoas que se tornam as referências naquilo e quando você quiser se aprofundar, você sabe para onde ir. Mas não significa que você aprendeu na faculdade todas as coisas. Você não vai aprender tudo de música, é impossível. Mas é uma introdução legal e durante essa introdução é um lugar que acontece uma coisa muito louca, porque a música, mais do que qualquer outra área, eu imagino, ela tem um negócio de amizades e contatos que a faculdade é um dos poucos lugares que você vai ter essa possibilidade. Eu acho que o que mais vale na faculdade é isso, é o fato de que é o único lugar que te deixa ficar 5 horas por dia com só pessoas que estão interessadas em interação na mesma coisa que você, estudando o assunto a fundo, etc. Porque por mais que você faça em outros lugares, mas eu faço conservatório não é todos os dias, até onde eu conheço, pelo menos conservatório geralmente não é todo dia. Mas eu vou na minha escola de música porque tem 3, 4 horas, não é 4 horas por dia, 5 horas por dia. Então a faculdade, a grande vantagem dela é fazer com que você simplesmente fique imergido mesmo, né, naquele assunto durante 3, 4 anos, com pessoas que têm o mesmo interesse que você. Essa experiência é uma experiência que não tem outra, né? A não ser que você crie isso artificialmente, que você dê uma de Hermeto, pega a sua banda inteira e fique 6 meses, daí é uma baita experiência, daí é outra, mas que não é geralmente a realidade do pessoal, né? Bastante dinheiro também, mas enfim. Ou com bastante drogas já é o suficiente, talvez. Talvez já seja seja do corpo muito e todinho. Todinho. Muita fé. Tocar, isso é... Cara, o meu primeiro ano da faculdade foi exatamente isso que você está falando, Pedro, foi uma coisa que
me emocionou, assim, com aquelas decepções que a gente entra com um monte de, que o Raul falou, um monte de expectativas e também, e aí um monte de, tipo, desilusões, eu fiquei emocionado, assim, tá, tipo, diariamente imerso com pessoas que, tipo, realmente estavam, tipo, olhando para aquilo do mesmo jeito que eu olhava, não do mesmo jeito, mas assim, com o mesmo intuito, com o mesmo carinho, sabe, com o mesmo valor, assim, né? Isso é emocionante. Porque isso é uma coisa que é rara na música, certo? Foi linda. Eu não Porque- vou começar a dar meus relatos aqui. Porque no fim das contas, a grande verdade é que quando você. Agora as coisas também estão melhorando um pouco, mas quando você falava que você ia fazer música, você é um peixe fora da água. Então você não tinha com quem conversar, certo? É diferente de você falar, vou fazer direito, todo mundo tem um pai advogado, tem um tio advogado, tem não sei o que, ou fez. Todo mundo. Sempre tem essas áreas que eu. Não, ninguém trabalha na família de vocês, né? Todo mundo tem um pai Não. advogado. Não, por isso que eu falei várias Alguém, né? pessoas, né? Algum Tem lugar, alguém, né? ninguém tem primo advogado aqui, nada. Caramba, Normalmente não. tem primo que precisa de advogado, né? Vocês estão mal então mesmo, hein? Caramba, cara. Achei que ele ia demorar a se tocar. Muito bom. Vocês estão mal mesmo. Então, que bom que agora a coisa é um pouco mais acessível, então. Acho que a ideia é que quando ninguém fica revoltado quando você fala que você vai fazer direito, entendeu? Ninguém fica Sim. revoltado. Carreiras tradicionais, né? Exatamente. Então, no fim das contas, quando você tem essa oportunidade de estar num ambiente em que você pode desarmar, porque tá todo mundo na mesma, que você não tem que ficar justificando, mas por que você vai fazer esse negócio? Entendeu? Porque tá todo mundo no mesmo barco, acaba ficando um pouco mais tranquilo, entendeu? De você justamente se abrir mais e poder chegar em conversas mais pesadas, né? Dividir E as experiências, faculdade. Porque mesmo numa escola de música, muitas vezes quem tá lá não tá tão interessado quanto você. Na faculdade, pô, a pessoa teve que brigar com todo mundo, a pessoa teve que juntar uma grana para fazer, ela teve que estar lá todos os dias deixando de trabalhar durante X horas, então a pessoa teoricamente tem mais interesse, né? Do que no mundo normal. Ou não. Inclusive, eu acho que é assim que surgem muitos trampos e amizades, etc. Eu e o Raul, a gente se conheceu na faculdade com esse mesmo clima daqui do podcast, mano. Tá falando merda, o que você tá falando? Você não tem ideia do que você tá falando. E aí a gente bate boca. Só que é muito louco, porque foram as pessoas que foram sobrando na faculdade. E a gente via que a galera... Não tô falando de discussão pelo bel prazer da discussão, não é isso. Mas é colocar ponto de vista e falar, mano, não faz sentido nenhum pra mim. E quando a gente chegou no último semestre ali, que eu vi a galera que ficava, e muitos vão saindo por vários motivos, né? Acaba que as pessoas vão ficando muito amigas, assim. Eu lembro... Mari, você fez Uni Santana? Eu entrei Eu na te Uni lembro... Santana, lembro de... aí eu fiz, acho que um semestre e fui pra FAAM, porque Sim. a gente teve uma oportunidade lá de Pode mudar crer. e a gente Eu lembro da Mari na Uni Santana e ela era bem amiga, ou ainda é, não sei, do Ulisses, que é um baita amigo meu, ainda sou. batera. E aí são amizades que rolam muito por conta disso aí, Pedro, porque todo mundo se identifica um com o outro e fala, meu, e aí, como é que foi pra você? E, Como é que inclusive, vai eu só pagar fui- esse mês? Só fui pra lá por causa do Ulisses, na verdade. Ele que me levou. Então, isso é muito louco, né? Ô, e Ulisses, aí... é um cara tão gente Ê, boa. parabéns, hein, Ulisses? E isso é bem legal, eu acho que isso fica uma coisa pra galera que talvez dentro da carreira que tenha traçado pra si, ou da expectativa de carreira que se acredita que precisa e que quer fazer faculdade, se você se enquadrar e se a gente te ajudar de alguma forma, vai aberto pra isso, vai aberto pra fazer amizade, vai aberto pra conhecer pessoas e construir muitas amizades familiares mesmo assim, de carregar pra vida e tal. E isso é muito importante num processo desse, porque exatamente isso que a gente estava brincando aqui, que às vezes você não vai ter ninguém na sua família que queira fazer aquela profissão, como você falou, Daniel, tradicional, é isso? As cadeiras tradicionais, né? Vai estudar Isso. administração, Exato. direito, medicina. Ninguém que tenha isso. Já não tem ninguém que tá nesse lado. E aí você fala música, parece que você aponta totalmente pro outro lado, porque, pô, às vezes é a única pessoa da família que vai cursar academia, às vezes é a única pessoa da família que vai fazer faculdade, e aí todo mundo fala, que legal, de quê? De música. Isso aconteceu comigo. Da minha família, ligou? ninguém fez faculdade. E aí eu fui a primeira de música. Isso. E Então aí, não Não, deixou eu a barra lá eu embaixo, fiz entendeu? Para História, próximas eu fiz gerações. história antes. Eu fiz Não um ano ajudou, de Mário. faculdade de história. Não. Imagina, História não só ajudou. Mas fala que não dava A pra família- piorar. Comunista. E aí Não é tem bem como. isso, assim, tipo,
Então vá aberto. Se você acha que vai pra faculdade, vai aberto para fazer amizades, para conhecer pessoas, para tocar, para se envolver, porque eu acho que, inclusive, esse negócio, e para finalizar, de que o Pedro falou lá no começo, que o Raul fala bastante, que a gente faz bastante contato na faculdade, os meus melhores amigos acabaram sendo os meus maiores contatos. Tipo, eu cheguei na Music Dot pelo Raul, sacou? É isso E aí. vários outros amigos nossos que a gente trampa junto e é muito amigo até hoje. E é sempre um fortalecendo o outro. Então isso é uma outra coisa que é muito importante na faculdade. Então vá com Se não há disposição. mais. Se É, não há se mais. não há então- mais. Eu acho que também é importante alinhar as expectativas, que foi um lance que no começo me baqueou um pouco. Porque eu já tinha a ideia de fazer o bacharel em outra instituição e não consegui fazer lá a licenciatura porque não tinha o horário que eu podia. Que grande parte dos amigos que eu conversei na época que a gente entrou lá em Santana foi uma questão que pesou também, porque todo mundo trampava com música. Todo mundo é muita gente, mas a grande maioria, sim, trampava. Pô, você não tem, às vezes, faculdades que tem licenciatura de manhã. Sei lá, na minha época tinha algumas que eu queria fazer que não tinha aberto turma para amanhã. Só que a nossa expectativa, independente da instituição onde você vai cursar, ela é sempre muito alta, do lance do que o Pedro falou. Pô, a gente vai estar exposto todo dia ao assunto música. A falar sobre isso, a falar sobre aquilo, mas não necessariamente é assim, né? SQN. Não, né? Então vá aberto a isso, entendeu? E às vezes é uma questão de você dar um passo também para fazer com que as coisas aconteçam. Sim. Porque a gente não tinha muito isso, mas o Pedro falou, 5 horas na faculdade. A gente ficava 7, 8 horas, fora as horas do bar, né? A gente ficava um bom tempo justamente fazendo, às vezes, o que a gente não tinha oportunidade de fazer dentro da sala de aula. Total. Que era pegar um violão, sentar e falar, mano, olha isso daqui. Tanto que, pô, eu lembro que tem o trio Brasileirismo lá, que é do Lucas com o Gabriel, com o Joan, que era um negócio muito legal, que eu gostava de estar lá junto, vendo os caras fazer o arranjo. Tinha também as práticas de bandas, que a gente não participava porque era da licenciatura, mas o Lucas, por exemplo, participava. Às vezes eu assistia a aula. De todas. Então, se proponha também, quando você se colocar numa situação desse sentido de as expectativas que eu tinha não aconteceram, se proponha também a fazer a coisa acontecer, entendeu? A galera aqui não Exato. toca, porque é muito comum. E não é culpa da galera, às vezes o pessoal tá indo trampar, às vezes tem um monte de coisa na cabeça. Se proponha e vá. Pô, Não, mas esse é um ponto importante a gente colocar. Porque eu queria falar sobre um pouquinho das coisas ruins da faculdade de música. E uma das coisas que você tem que saber é que a última coisa que você vai fazer na faculdade de música é música, né? Porque se toca muito pouco, porque a maioria das matérias são matérias teóricas, né? Então, se você fala assim, cara, eu não consigo ficar longe do meu instrumento, meu negócio é ser instrumentista e passar o dia inteiro tocando, talvez não seja a melhor ideia. Né? Eu conheço outros instrumentistas que falam isso. Em vez de passar 5 horas aprendendo outras coisas, eu preferi gastar 5 horas por dia. Coloquei na minha agenda e consegui fazer isso. 5 horas todos os dias com o meu instrumento. Então, se você não vai ter a possibilidade de fazer as 5 horas da faculdade e as 5 horas de instrumento, é algo que você tem que priorizar. Porque, com certeza, fazer só a faculdade e não ter essas outras 5 horas de instrumento vai te tornar um instrumentista pior do que a pessoa que passa 5 horas com o instrumento na mão. Porque a aula de harmonia, a aula de contraponto, a aula de história da música dificilmente vai te tornar uma pessoa mais proficiente no instrumento, ou no canto e tal, do que a pessoa que passa 5 horas treinando exatamente a parte prática daquilo, né? Mas vai Então, fazer por isso- você pensar a música de outro jeito, né? Sem dúvida. Vai fazer você buscar oportunidades diferentes de você tocar, né? Do que às vezes você ficar sozinho dentro do seu universo lá no com o silêncio instrumento. da não- noite, pô. Sem dúvida. Cara, Mas tem o que o Raul disse, prós eu e acho contras, que... prós e contras. Mas eu acho que o que o Raul disse é o que faz mais sentido. Tipo, pô, você tá na faculdade, pra quê? Vai atrás das coisas que você acha interessante. Você sabe que tem uma galerinha que você reúne lá, cola lá. Toca Exato. junto. Vai assistir, Você tem que fazer consome, acontecer. entendeu? Exato, mas é esse ponto que eu quero dizer, É. que as pessoas têm que saber que no currículo da faculdade talvez não estejam basta, as né? coisas que vão fazer mais diferença na sua vida, entende? Então que o fator legal da faculdade é estar reunindo todo mundo, de alguma forma dar um espaço e tá todo mundo ali, mas as coisas que talvez façam
talvez mais diferença no dia a dia sejam essas outras, que é o teu papo com o cara depois sobre aquela aula, que é a tua forma que você entendeu, como você aplicou aquilo depois na tua música, porque existe a possibilidade de você passar pela faculdade de música, e aí eu quero entrar numa grande polêmica, e não ser um bom músico. Quantas vezes a gente conheceu pessoas assim, que tipo, a pessoa ia, batia, cara, tirava 10 em todas as provas da faculdade, e daí, é um músico horrível. Não toca nada. Também tem os músicos que trocaram a faculdade por 5 horas estudando, que é a mesma coisa. Também. E também não são. Mas, eu acho que daí essa pessoa já desiste da carreira, né? Que fez faculdade e ficou 5 horas estudando e tipo, não conseguiu, daí porque realmente você não consegue tocar de jeito nenhum. Porque, mas eu acho que é mais fácil você conseguir chegar no resultado. Né? Imagina a pessoa que já tá há 4 horas e meia estudando, assistindo a gente agora. Para, né? Congela, assim. Se você não assim, toca drop nada, de você tá violão. há 10 anos tocando 4 horas por dia e você não conseguiu chegar em lugar nenhum, eu acho que tem que repensar um pouco. Porque eu acho que não existe essa pessoa. O que eu quero dizer é justamente que não existe essa pessoa. Né? Geralmente você consegue chegar em algum lugar. O que existe são expectativas não alinhadas também. Às vezes você se acha, tipo, não o suficiente, que é o que acontece com 90%. Mas eu ouvi esse lance antes de eu entrar na faculdade de música. Um professor de educação física do meu colégio virou pra mim e falou: você vai fazer música, faculdade de música? Eu falei: cara, todo mundo que eu conheço que fez faculdade de música não toca nada. E quem não fez faculdade de música toca muito melhor. E eu tinha 17 anos na época, né? Então também nem tinha capacidade para entender aquilo que ele estava falando. Mas hoje, olhando diversos outros colegas, faz um certo sentido. Conheço, dá para você, não é que faz sentido que é uma regra, mas existe sim muita gente que mesmo fazendo faculdade de música não se tornou, não consegue fazer muita coisa com música, então teoricamente foi munido de muita coisa, mas não resolve. E existe muita gente que não foi para academia e vive muito bem de música e faz as coisas muito boas na música e é como criativo, o John Mayer, né, no último episódio. Do último episódio, exatamente. Então é só para querer dizer que justamente assim, existem ou o próximo, não sabemos. Do anterior. Vai ser anterior. Mas é importante a gente lembrar, falando ainda dentro desse lance da expectativa, que existem caminhos diferentes. Então, não necessariamente a faculdade de música é a faculdade que vai servir para você para o objetivo que você tem. Se você tem, por exemplo, uma oportunidade de estudar num conservatório como Tatuí, por exemplo, talvez valha mais a pena você fazer um conservatório do que você fazer uma faculdade de música que, sei lá, que não tem nenhuma exigência para entrar, por exemplo. Pode ser que você, se você tiver um belo professor de música na esquina da tua casa, mano, você o melhor professor de piano do Brasil mora na esquina da tua casa. Chamado Music Dot, que você pode fazer de onde você quiser. Já ouvi falar disso aí já. E você fizer aquilo e, correr atrás e você pode atingir resultados muito melhores. Então, não existe uma fórmula, é isso que eu quero dizer. A faculdade, para a maioria das outras profissões, ela é uma fórmula. Você tem que passar por aquilo, até porque você não pode atuar na sua profissão sem ter o diploma. A música não funciona dessa forma. A música é uma das poucas áreas em que você não precisa do diploma para atuar de alguma forma, certo? Existem algumas que podem exigir e outras não. Então, existem outros caminhos também, certo? É isso que eu quero trazer. O que a gente não pode fazer é excluir um do outro, entendeu? De só porque você estudar, tocar 3 horas, 5, 10, 15 horas por dia, você vai ser um bom músico, tanto quanto o que fez a faculdade. Então, as coisas, eu acho que a gente tem um lance muito, eu não sei se é brasileiro, né? Do autodidata ser mais valorizado do que quem cursou uma faculdade. A faculdade é para quem não sabe tocar. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que parar de fazer esse tipo de comparação, porque só desvaloriza a nossa profissão, o que a gente almeja, que é a arte, cara. Eu acho que assim, a faculdade, por mais que, eu fiz o curso técnico, eu aprendi 1000 vezes mais coisas no curso técnico, musicalmente falando, né? Do que na faculdade. Só que porque é o primeiro contato, né? Então é a mais novidade. Não, mas também tinha questão, enfim. Mas eu acho que assim, não dá pra excluir as coisas. E, quer fazer a faculdade? A faculdade talvez seja um processo que vai te ajudar a se aprofundar em outros assuntos. Por exemplo, pra você fazer um mestrado, que é um negócio super acadêmico mesmo, e que vai te levar para outros caminhos, trabalhoso e tudo mais, você tem que passar pela faculdade. Por quê?
Porque a faculdade te prepara Te alinha para essa realidade, né? Exatamente. Que nem o Pedro falou, né? Te ensina onde pesquisar as coisas que você precisa saber, assim, né? Também. Quando eu entrei na E faculdade, eu tinha recém saído da EMESP, assim. Então, caramba, né? Ficava na EMESP o dia inteiro estudando bateria e tocando bateria. Aí eu cheguei na faculdade, achei que ia ser o mesmo clima. A gente não ouvia música nunca. Ô, Lucas, só explica o que é a IMESP pra quem não é de São Paulo. É um conservatório, certo? Conservatório. Escola de Música do Estado de São Paulo. É um conservatório super bem conhecido aqui, a antiga ULM. E cara, quem frequenta espaços como, ou tipo Tatuí também, por exemplo, a própria fundação também das é Artes de São esse Caetano. espaço que você fala, meu, tipo, é música o tempo inteiro. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu vou ter isso e muito mais. E aí eu cheguei na faculdade e ninguém tocava, tanto que eu e o Raul, a gente ficou muito amigo nisso, assim, tipo, teve um projeto que, inclusive, rolou muito por causa do Raul também, que foi a Big Band, dessa necessidade de tocar. Eu preciso tocar, eu quero tocar, eu preciso tocar, eu quero tocar, vamos rolar. Tinha as canjas que a gente fazia, que era só a gente. A ideia da canja era fazer assim, toda terça-feira uma pessoa diferente da faculdade tocar. E aí toda terça-feira tava só a gente tocando. Então, quando eu entendi que, tipo assim, cada pessoa estava lá, isso que o Raul falou, cada pessoa estava lá para uma necessidade diferente, tinha uma galera que já estava dando aula há um tempo e precisava do diploma para continuar naquela escola, ou para arrumar um outro trampo, etc e tal, acho que esse lance da expectativa é uma coisa que você tem que ter bem resolvido. E eu acho que para resolver bem a expectativa, tem um lance que é importante saber, que é, eu insisto em dizer isso, que é a carreira. Como você quer planejar a sua carreira? O que você planeja para sua carreira? O que você quer fazer de fato? Você, eu quero tocar bateria. Legal, mas o que você quer? Quero tocar guitarra, mas... Sem querer te interrompendo, vai a minha maior crítica para a faculdade. Ela não te ensina nada disso. Ela não te ensina a ser um músico profissional. Ela não te ensina a ser um professor. O que é o dia a dia, né, da carreira. E que eu acho o maior erro, entendeu? Ainda não é assim, né? Mas eu outras... não sei se as coisas estão evoluindo, como é que é. Porque que nem o Lucas estava falando sobre, sem querer te cortar, mas que nem o Lucas estava falando sobre ambientes, né? Se chegar lá não tem ambiente. Depende da faculdade. Tem faculdades que já tem alguns ambientes construídos, que já tem coisas acontecendo. Cada um vai ser uma realidade que você vai encontrar. Mas é isso mesmo, Raul, a questão do direcionamento, né? Sabe? Por exemplo, na Berklee, que a gente falou do John Mayer lá e tal, eu sei que tem cursos para você tocar pop. Você vai aprender lá, ó, no pop, isso eu tô falando bem por cima, enfim. Quais são as principais tonalidades? Essas daqui, tá ligado? Você chega na faculdade pra fazer um bacharel de guitarra. Lembrando, gente, eu tô falando da minha época e das experiências que a gente teve. O cara é roqueiro, ó, toca essa partitura de Off Me aqui. Você vai tocar jazz independente do que você quiser tocar, certo? Uhum. Acho que, mas é esse que é o problema e que faz muitas vezes a faculdade ser esse ambiente que mina um pouco a musicalidade, né? Porque no fim das contas o que acontece é, quando você entra na faculdade, você acaba tendo esse peso acadêmico do tipo o medo de errar, né? Então, você, ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de conversar com um monte de gente que vive música, você também vai encontrar um monte de gente que você acha que está te julgando o tempo inteiro. Porque essas pessoas têm capacidade de me julgar melhor do que a minha mãe. A minha mãe me ouve tocando, acha que eu sou bonito. A minha namorada acha que eu toco bem, você entendeu? Mas ali você sabe que tem pessoas que têm critério, que estão estudando para ser criteriosas. Então, parece que aquelas opiniões valem mais, né? Que você quer que as pessoas gostem de você. Até Isso hoje. gera um medo, uma insegurança, né? Principalmente porque a faculdade é uma coisa que você faz geralmente quando você está relativamente novo, né? Então a gente é mais medroso, mais inseguro. Você está saindo de um período de colégio. O colégio já é um lugar super complicado de bullying, etc. Enfim, você junta tudo isso, coloca uma pessoa dentro da faculdade, gera... Eu, por exemplo, eu seria a pessoa que eu não teria nunca ido tocar na jam de vocês. Isso, por isso que Nunca. hoje eu não critico, entendeu? Eu também não. Na época eu ficava porque tinha outra cabeça, a gente tava vivendo um outro momento, e você tá na fervura do negócio ali, te traz outras sensações, porque quando você vai, que é o lance da identificação, e você encontra pessoas para se identificar, que a gente já falou disso em outros episódios, né? Que é muito do adolescente. Eu comecei a faculdade, eu já não era adolescente, já tinha filho, já trampava há muito tempo. E, cara, enfim. E eu achava muito absurdo, que tem um velho ditado
Não, um velho deitado, como diria um professor meu, que o padeiro faz pão, mas o músico não quer fazer música. A gente falava muito isso, né, Lucas? Muito. Que não fazia muito sentido. Mas a música tem muito a ver, tá totalmente fora do tema, né? Mas a música tem muito a ver com o seu momento ali de pessoa com a música. Então a gente às vezes queria exigir que, pô, fulano toca. Ô, mano, toca aí com a gente, faz a canja e tal. A gente correr atrás e tal. Então, mas é que o convite geralmente não é assim, né, Raul? Aí que tá o lance, porque o ambiente da faculdade não é, raramente era um convite assim do tipo, pô, mano, eu gosto pra caramba do teu som, vamos fazer uma brincadeira junto e tal, bababá, porque a gente vai fazer um negócio descontraído, você entende? Pra mim era mais assim, né? A gente Toca aí, deixa eu ver. Você não vai tocar. Exatamente. Tipo E daí isso. todo mundo Você quando não tá vai tocar. Eu ouvi assim. todo mundo Voz de- quando tá apresentando um trabalho na faculdade, parece que tá todo mundo assim, sisudo, olhando. Então, e que pode nem ser, pode até ser que ninguém esteja te julgando, mas dá essa impressão, porque também quem começava, na minha época, quem começava essa impressão eram os professores. Sim. Se os professores tivessem a postura de, gente, estamos aqui, se solta, vamos ser músico e bababá, talvez os próprios alunos se sentissem mal de ficar julgando os outros. Mas como os professores tinham essa função do tipo, tá, esse é o trabalho que você fez? Ah, tá bonitinho, tá bom. Então, você demorou 2 meses pra compor isso daqui, tá. Então vamos dar uma olhada no compasso 32, que tem um absurdo aqui. Você fala, porra, cara, sabe? Exatamente. E daí, Foi isso que lógico, aconteceu daí comigo também. certo? Porque daí o aluno assistindo aquilo, obviamente que a primeira postura dele vai ser, nossa, na hora que o cara estiver tocando, eu vou ficar lá analisando que ele errou a nota tal. Então, logicamente, daí tem a coisa da formação de cada um, tal. Eu sempre fui um cara introvertido, por exemplo. Então, a faculdade não era para mim um ambiente convidativo para eu fazer música lá dentro, de forma nenhuma. Eu fazia em outros lugares. Na igreja, eu fazia, entendeu? No barzinho, beleza. Mas dentro da faculdade, eu nunca me sentia à vontade. Porque eu via outros caras que tocavam melhor, eu sempre achava que se eu fosse tentar tocar ia ficar feio, o outro não ia gostar. Puta bobeira. Hoje eu teria uma postura completamente diferente, óbvio. Sim. Mas a faculdade não te ajuda a se desarmar, né? Pelo contrário, muitas vezes ela te deixa mais armado. Né? Tem esse lance de referências também, do tipo, ou você gosta do erudito, ou você gosta de jazz. Né? Ou aquela MPB lá do B, super, né? Isso aqui é bom e ponto final, né? Então você tem que concordar. Você fica meio com vergonha de mostrar referências de pop ou de, puta, eu gostava de rock. Tipo, eu gosto da Rita Lee, não, você tem que ouvir Flora Purim. Tipo, exatamente. Ponto né? final, ponto final. E, Pedro, o que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, eu fiz os 5 anos da Fundação das Artes e realmente lá era muito mais, pelo menos na minha época, né? Era muito mais pesado nesse sentido de todo mundo consumindo música 24 horas por dia e sempre naquele lance, você tem que ser, tipo, você tem que se encaixar nesse perfil aqui para você ser respeitado ou respeitada, né? E eu entrei no conservatório porque, cara, eu componho desde pequena, assim, eu gosto de tocar, a música é um negócio que para mim era muito natural e eu gosto, tipo, era uma coisa muito intrínseca, prazerosa. E quando eu estava nos últimos 2 anos, eu saquei que eu não estava escrevendo, não estava fazendo música, não tinha prazer mais. Não era o objetivo para o qual você entrou. Não, eu não estava nem consumindo, porque eu estava cansada, eu estava exaurida de ter que... Né, quando eu ouvia música, eu já ouvia tecnicamente, eu não conseguia mais desassociar essa visão cerebral da música, né? E isso era completamente diferente da pessoa que eu sou, né? Pensando na sensibilidade de consumir a música como arte, enfim. Eu só fui juntar os dois mundos quando eu saí. Quando eu me formei. Depois que eu me formei, eu comecei a respirar de novo. E aí eu tinha a capacidade técnica que eu fui construindo todos esses últimos 5 anos, só que eu comecei a respirar de novo e abaixar a pretensão. Tensão, né? Não, e pretensão e tem tudo a ver com esse lance do né? mercado que vocês estavam falando, porque justamente a faculdade está tão longe do mercado que no fim das contas o que movimenta a música no mundo não são só esses 2 estilos, certo? Pelo contrário. Acho Muito que pelo contrário. O grande dinheiro, o mainstream, está em outras coisas, né? E por isso que a gente vê que a maioria das pessoas que ganham muito dinheiro com música são as pessoas que não fizeram a faculdade.
Porque a faculdade, ou você, né, você tem esses dois caminhos, ou você vai para a faculdade e você entra naquele ambiente e segue naquele ambiente, pronto, fui convertido. O que eu ouvia antes era um lixo e agora eu só vou seguir para isso, só toco desse jeito, só existe essa fórmula. Ou você precisa sair daquele ambiente, resetar toda a cabeça e, tipo, agora eu vou para outro lugar que não foi um lugar que a faculdade me ensinou e eu vou fazer os links que são necessários entre o que eu aprendi na faculdade e o mundo real. Mas, Pedro, o que rolou, por exemplo, continuando essa minha história, foi o que o Raul disse. Eu acho que tem a ver com maturidade também. Então, porque depois, quando eu entrei na faculdade de novo, na FAAM e tal, né, e comecei a cursar licenciatura, foi maravilhoso. Porque eu já estava num outro momento comigo. Então, tanto que assim, tipo, as matérias foram tudo legal, eu sempre passei muito bem, eu nunca tive problemas, né, com matéria nem com nada, mas eu conseguia ver as coisas com mais sensibilidade, tentar trazer aquela história para a música. Fiz som com pessoas, conheci outras pessoas, construí coisas musicais muito legais. Então, eu acho que, de repente, tem muito mais a ver com uma maneira como você se coloca, que é o que o Raul falou, né? Dos seus interesses, como você se coloca dentro daquele ambiente, do que exatamente deixar o ambiente ditar o que você deve ou não aprender, né? Sim, é que eu acho que é muito difícil você ter essa maturidade de chegar num ambiente que todo mundo, teoricamente, é melhor do que você, que são os professores, não levar em consideração o que os caras falam, sair de lá feliz quando a pessoa fala que você vai ser um lixo e você aí fala, mano, mas eu... Exato, mas eu só tô dizendo, né? Só tô dizendo que é muito difícil. Então, mas isso é uma coisa que a gente pode passar pro É. pessoal aqui, que tá Exato. querendo decidir entrar ou não. Mas se você vai entrar, entra aberto para receber tudo, mas entra também preparado para se Pra defender. filtrar totalmente, Para você mesmo, assim, né? Você não precisa se defender dos outros. Tipo assim, mas assim, guardar o que é teu, assim, entendeu? O que nem a Exato. Mari falou, pô, entrou com um amor, assim, um carinho, assim, um negócio que era, tipo, existencial, que de repente abriu o olho um dia e você nem viu onde foi parar, né? Morreu? Caramba, onde é que tá? Não, ressuscitou depois, mas... Voltou. Eu Então, acho que faz parte da construção. Isso é porque é arte, né, cara? A arte é muito difícil da gente mensurar as coisas e quando a gente tá aprendendo, eu não critico o cara apresentar o off-me lá na primeira aula pro guitarrista, porque na faculdade a gente está aprendendo música, a gente está aprendendo a teoria da música, a gente está aprendendo as formas de composições, a história da música. Então, de certa forma, faz mais sentido você consumir coisas que têm mais relação prática e teórica, né, enfim, do que você simplesmente... Cara, não sei para onde eu tô indo, mas... não, faz sentido. Largar faz o lado emocional para você ir pelo lado cerebral, que é o que a Mari... Total, mas é o que eu falo, o grande problema do mundo é como você apresenta as coisas. Então o professor que vira e fala pra mim, olha, o que você escuta, cara, é legal, é animal e tal, mas eu quero que você estude a off-me, porque tem um encadeamento de acorde que você nunca vai ver no outro estilo, é um jeito. E outra história é falar assim, larga esses lixos que você ouve aí, começa a escutar Pat Martini porque é isso que presta, entendeu? Então, geralmente, é isso que a gente ouve na faculdade. Cara, essa não, parte. eu não tive esse tipo de experiência. Então, não sei, eu tô há 15 anos longe da faculdade. Eu não espero sei. que sim. Eu não tá tive sim. esse tipo de experiência do cara falar, mano, para de ouvir isso daí e tal. E não vou dizer pelo contrário, mas é que a gente tinha eu acho que tem um lance também que é uma das coisas que me perturbava um pouco na faculdade, principalmente de licenciatura, da aula utópica. Que é o professor falar, olha, você agora tem a oportunidade de mudar o ensino, de fazer não sei o quê. E aí chegava na nossa sala de aula, tinha um palanque onde o professor ficava e a gente ficava embaixo. Então, o lance de passar a responsabilidade que é dele, porque ele é o professor hoje, pra mim, que sou o professor de amanhã, era uma coisa que me incomodava. Então, lá na faculdade não tinha muito esse relacionamento aluno-professor do cara chegar e falar, para de ouvir essa bosta e tal. Era Não, mas não tinha, justamente durante a aula a pessoa falar isso. Ó, isso daqui, então, fazer a zoeira, a zoeira séria de que aquilo não funcionava. Eu nunca, imagina, eu tô falando de professores, imagina que eu ia tomar um café com esse professor. Não tinha nem acesso, entendeu? Os professores eram tipo, são os professores, beleza, os caras o tempo inteiro emburrado.
lógico que tem exceções, lógico que justamente sim. os professores por A as gente exceções falou foram os da- meus grandes professores. A Maristela, a Ida, que são os professores que a gente teve, né? Cara, eu convivi com alguns professores lá uma coisa que me deixava muito triste, porque tinha muito aluno de bacharelado e nas práticas de banda quase não tinha ninguém. E aí às vezes ia rolar umas provas assim, e aí cada sala tinha que montar uma música e tocar. E aí a galera vinha atrás de mim, mano, o batera da minha banda não veio hoje. Cara, o batera da minha banda não quer tocar, tem como você fazer? E aí, tipo assim, eu ia, tocava com a galera, tinha que ler as coisas de prima, o que foi muito bacana pra mim. Só que eu também entendi que isso me aproximou de uma galera que gostava de tocar. Sacou? E não tava muito nesse lance de ficar julgando ninguém, porque a galera gostava de tocar, mas tinha galera que gostava de tocar de todos os níveis. A galera que tá tocando os galhos secos da igreja lá, para nossa alegria! E a galera que tá, tipo, tocando uns temas difíceis pra caramba. Então eu fiquei muito tempo, que nem o Raul falou, a gente ficou muito tempo na faculdade empurrado. Na verdade, até meio puto, assim, com a galera não querer tocar, sem entender. Mas aí quando eu achei essa galera que queria tocar e eu também comecei a respeitar, sair um pouco desse lugar que vão te pressionando de que você tem, e não são todos os professores, não são todos os colegas também, mas que quando você consegue sair daquela carniça, sabe, de você tem que fazer, e você acha uma galera que tá super na disposição, no mesmo caminho de aprender e tal, e desenvolver, ao mesmo tempo eu consegui me linkar com esses professores, que foram professores maravilhosos, assim, que me viam até em outras matérias quase bombando. E aí me trombava no corredor e falava, mano, o que tá acontecendo? Você vai mal bem, aqui, ali você tá indo mal, pô, tô indo muito mal. Pô, troca ideia com tal aluno que ele vai te ajudar. E aí, Olha, alguns legal, professores fazendo o lance contrário, assim, também. Então, eu acho que isso tá acabando, só que também vai muito do que a gente quer. Se eu continuasse naquela coisa, daquele impacto que eu tomei de, tipo, aqui é academia, você tem que saber pra caramba. Se eu continuasse nesse bolinho e não falasse, mano, tô fora, não quero ser esse cara, quero me envolver com a galera que tá a fim de fazer um som e ficar relax, que é aquele lance de maturar também, ter um propósito, eu também não teria curtido esse bom lado. Então acho que a responsabilidade também tá na mão de quem entra e fala, meu, o que eu vou fazer agora? E inclusive chegar em pessoas que frequentaram a academia antes, trocar ideia, falar, meu, o meu caminho, eu quero fazer esse caminho, você acha que é necessário? Qual faculdade? Eu fiz muito isso antes de ir pra faculdade. Eu conversei com a galera e aí eu tive amigos que estavam na FAAM, na Mozart, eu tive amigos que estavam no Santa Marcelina. E eu fui conversando com a galera, assim, e aí eu cheguei até a universidade que eu cheguei, também por conta disso, assim, da quantidade que eu conversava com a galera e o meio que eu queria achar. Mas tem que ter essa responsabilidade também de falar, pô, acho que eu não tô fazendo muito bem o papel pra mim mesmo que eu queria fazer, né? Eu tô falando de um negócio grande, mas é que na música, como a gente já conversou aqui, né? Enfim, na vida, a gente sempre leva em consideração o pior, né? Então, um professor que te bota para baixo, aquilo já, às vezes, é pior do que os 10 que te botaram para cima, né? É muito difícil você desconsiderar uma coisa negativa, né? E é muito difícil, Pedro, porque às vezes é uma besteira, com muitas aspas, tá? De repente você fazer uma prova de percepção e o professor te olhar de um jeito diferente porque você falou que era uma sétima menor e era uma sétima maior, acaba acabando com a sua vida dentro da faculdade, tipo... Exato. Vira uma zoeira, pode virar um bullying. É que a gente tem muito a ver com aquilo que a gente falou em outros episódios do tocar em público, né? Então a faculdade de música, diferente de outras faculdades, que você pode entrar e sair... Porque, lógico, acho que por quem está assistindo a gente pode ter aquela... mas professor idiota você pode ter em qualquer faculdade. Lógico. Sim. Mas é que a faculdade de música, primeiro, não é uma sala com 200 pessoas. Depende da faculdade. Bom, para mim, a minha faculdade de música tinha aula que eu fazia com 4 pessoas, com 5 pessoas. Ainda mais no final, né? Quando no final. Mas a minha turma foi a maior turma da América Latina. Você lembra dessa história, Mari? Que dividiram a turma em 2, que foi quando eu entrei lá na Uni Santana. E foi até por isso que um grupo conseguiu ir para a FAAM. Porque a gente ficou tão revoltado com o que a faculdade fez que a gente foi para outra faculdade. Não, porque é normal a faculdade, porque eles não estão acostumados com isso, né? Teve muita matrícula mesmo no nosso ano. Eles querem mas é normal. Sim. Óbvio. Querem. Mas é normal, tipo, o segundo semestre estudar com o quarto semestre, por exemplo, alguma matéria que tem em comum. Em outras faculdades até, né? Só que na nossa era o terceiro semestre, sei lá, estudando com o primeiro, que tinha 90 pessoas.
e o terceiro que tinha, tipo, 50. Não faz o menor sentido. Nada a ver. Mas aí no fim das contas, quando você entra numas matérias, tipo... Porque, logicamente, você dá uma aula para 150 pessoas de harmonia, é uma história. E outra história bem diferente é uma aula de coral, em que o professor identifica que você está cantando a nota errada, fala para você, escuta, você, Exato. o Joãozinho, você está na nota errada. Você entendeu? Acho que esse que é o ponto. Na aula de percepção, eu não sei para vocês, né? Eu tenho péssimas lembranças da minha aula de percepção. Porque era assim, levante, Pedro, agora. Cante o compasso 33. Vai, a lá tá aqui. Pá. Porra, você se sente assim... Super Você exposto, tá né? super exposto. Que acho que é uma coisa... Eu não sei até onde isso acontece em outras faculdades. Sei lá, você tá no... Todas as Né, minhas na aulas faculdade. de percepção aconteceram isso. Por isso que eu acho que Não, digo em outras matérias. Não sei até onde um professor de direito vira... Roberto, qual é o artigo 33? A pessoa Em não latim. sabe. Eu Em não latim. sei. Eu não sei se isso acontece. Esperando Eu que imagino não que não. Mas eu acho que um caminho que para mim funcionou, apesar de, enfim, de tudo, é você fazer um curso técnico antes, por exemplo. Que Total. muita gente nem sabe que existe um curso técnico de instrumento ou de música em si, né? E técnico não é de luthier, não. É um curso de formação técnica como músico, né? Que é geralmente um conservatório, né? Também, a maioria dos conservatórios tem essa característica, né? Isso, mas eu falo a título mesmo, sabe? De você ter um diploma escrito lá que você é técnico. Normalmente o conservatório é igual a Music Dot, é um curso livre, né? Curso Então, livre. Não, conservatório geralmente não. Conservatório são os que têm o curso técnico. Pode ser uma escola livre, mas conservatório, até onde eu sei, Sim. são os que têm a autorização do MEC. Conservatório, técnico. Tatuí, Fundação das Artes, o LE. Sim. Mesmo, sei lá, Usar tem, chapéu, muita, né? tem muita escola que chama conservatório e não tem nada. Não mas é- um nome fantasia, Mas é que né? nem teoricamente voltando ao Conservatório advogado, com né? K, Conservatório. É que nem voltar hoje os advogados que se chamam doutores e não tem doutorado, né? Sem Você dúvida, não tem mas eu doutorado, acho que querido. Você é doutor do quê? A maior questão que vocês estão levantando, que foi o que foi o pior pra mim, é a falta de experiência. Entrar na faculdade muito novo e sem experiência, então música tem esse lance. No fim das contas tem essa história. Você pode nunca ter visto, cara, medicina na sua vida. Você nunca se inteira, porque não tem como você estudar medicina antes da faculdade de medicina, que você não vai sair abrindo uns corpinhos no final de semana, certo? Depende, Então, espero que não. anatomia, né? Se você não for o Dexter, você só vai fazer isso quando você entrar na faculdade de medicina. A gente não, cara. A nossa preparação para a faculdade de música pode não ser estudar muito no cursinho e manjar tudo de química, blá, mas quanto mais você tiver de conhecimento musical e de experiências musicais, até mais do que conhecimento, mas experiência, já tiver tocado, já tiver passado por todas essas coisas, um dia já me humilharam, mas no outro dia já foi legal, então eu sei que se eu tiver a cabeça no lugar, quanto mais você for assim, melhor você vai aproveitar. Eu tenho total arrependimento de ter entrado na faculdade de música quando eu entrei. Eu acho que foi uma bela de uma cagada ter saído do colégio e ter ido direto, assim, tinha que ter vivido mais coisas, sem dúvida nenhuma. Ia ter aproveitado mais, né? Eu acho que uma dica que eu deixaria pra galera é, tipo assim, se envolva de fato com a música se você quer ser um profissional da área, assim, sabe? Tente entender o maior campo possível que você puder entender de como funciona a música, esses 3 pilares que a gente fala aqui, é a gravação, a aula e o palco. Tenta entender exatamente o que você quer. Gasta um tempo com isso para que quando você for começar a tomar as decisões daquilo que você quer, pode ser que você olhe para a faculdade e fala, mano, desnecessário, nem preciso disso daí. Então, gaste um tempo sabendo sobre a sua profissão, gaste um tempo sabendo sobre aquilo que você quer. Pergunte para os amiguinhos mais velhos que já estão no campo, pergunte para a galera, para o seu professor de instrumento particular, pergunta qual é que é. Vai gravar, vai tocar, sacou? Vai dar aula, vai tentar saber de fato o que você quer, vai apalpar as coisas para você saber de fato, trilhar um caminho para você saber se a faculdade de fato interessa ou não. E aí, depois disso, depois desse processo aí, você conquista naturalmente uma peneira mais saudável para viver esses ambientes todos. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo aqui um tema hoje de tocar na noite, a gente ia falar os pós e os contras também, porque, tipo, tocar na noite pode ser uma coisa devastadora para sua saúde e pode ser uma coisa muito bacana também. Gravar pode ser uma coisa péssima para sua experiência de vida, pode ser uma coisa maravilhosa. Desde que você queira esse momento e esteja aberto e, como o Daniel bem disse, aberto até um certo ponto também para lidar com essas situações. Ô Lucas, eu acho que, e também deixar claro que não existe muita separação das coisas, tá?
A gente está falando sobre, até agora, tentando separar as coisas, mas, na verdade, uma coisa está muito entrelaçada na outra. Não existe você dar aula de música e não ser músico, tá? Não adianta você querer entrar lá fazer licenciatura e não vivenciar o que é tocar. Você não vai, né? Que nem um professor falava lá na Fundação das Artes, ensinar a caçar dragão. Mas ninguém nunca viu um dragão. Então, assim, não adianta, cara. Você tem que saber do que você está falando. Exato. Você precisa viver as experiências para você poder dar aula com propriedade, né? Então, vai gravar, vai tocar no palco, vai tocar na noite. Exato. E vai estudar educação também, né? Entende? E isso vai, uma coisa ajuda na outra também. Uma coisa que vocês estão falando, isso me lembrou, especialmente buscando pessoas que já têm uma experiência mais na frente, que o Lucas falou, fala com os amiguinhos que já estavam na facu, já estava aqui, ali, né, em vários cursos diferentes, tentar... O Raul falou isso no começo, estou ecoando aqui, mas tentar descobrir o que você quer fazer, até onde você puder, antes de começar, para tentar achar o lugar mais ideal e sair daquele lance ideal, tipo assim, nossa, muito louco se eu estudasse na USP, nossa, muito louco se eu fizesse não sei o que. Esse lugar serve você, porque você é o foco, não o lugar. De certa forma é que se dane um lugar. Mas eu digo isso porque eu entrei na Marcelina, foi super legal, não me arrependo, já me arrependi e hoje passou um tempo eu falei, cara, não foi tempo perdido, somos tão jovens. Mas porque eu escolhi fazer... Eu fiz composição erudita. Eu sou um músico popular, eu gosto de música erudita, eu consumo muito menos do que música popular. Então eu ia para a faculdade, estava lá na aula de análise, estudando Mozart. Eu pessoalmente acho classicismo um saco. Então eu não gosto de Mozart, não gosto de Haydn, com peças específicas que eu gosto daqui e ali. Eu entrava no carro e eu queria ouvir Police, entendeu? Eu queria ouvir Sting, eu queria ouvir Stone Temple Pilots, eu queria ouvir Beneath the Remains do Sepultura, tá ligado? Queria ouvir, não, é o que eu ouvia. É o que eu consumia. Aí chegava em casa e ia tocar guitarra e tava tentando tirar uma música do Metallica. Né? Tava estudando uma música do Metallica. E não existia um link comigo. Claro, que eu aprendi um monte de coisa que eu não ia aprender em outro lugar. Mas talvez essa experiência que o Pedro fala de você ficar frustrado, ou meio, porque eu pessoalmente também tenho esse negócio de... Eu fico meio mexilhão, né? Eu me escondo na concha, assim, pra me proteger do... Ai, não, ferrou, tá ligado? Sabe, e eu vi os meus amigos na aula de análise, analisando com o Molina, lá, né, que era o professor de análise popular, eles analisando Sting, analisando, sabe, caramba, poxa, essa música do Sting é mó legal, eu tô vendo um rondó, não sei o que eu nunca ouvi na minha vida, e o professor sequer tinha parado, porque não ouve música, né, sequer tinha dado um play na música uma vez pra gente ouvir inteira, antes do curso, ou falou pra mim, ouve aí, aula que vem, o segundo movimento do... Se você chegar sem conhecer, o problema é teu, porque você não ouviu. Às vezes não tinha nem isso, cara. Era a galera. Parte do princípio que aquilo é tão óbvio que você já tem que ter no seu repertório. Pega a partitura aí, abre a partitura, vamos lá. Aqui o tema tá sendo exposto e você lendo a partitura sem nem ouvir, sem nada. Você, caramba, o que tá acontecendo? Não, é muito óbvio. Se você não está vendo, quer dizer que você não deveria estar aqui, né? Tipo, uma coisa assim, né? Exato. Mas então, Cassi é um lugar que tem a ver com onde você quer chegar, cara. Até que ponto a gente consegue saber isso antes de começar a jornada? É claro que é limitado, mas você pode buscar, que nem o Lucas falou, você pode tentar minimizar esse tempo perdido. Assim, tragédia. Esse trajeto, tragédia, você falou? Tragédia também, mas também trajeto, entendeu? Você pode evitar umas curvas e fazer umas retas aí no meio do caminho, né? E a experiência de cada um, no final é isso, né? Então, quanto mais... uma colaboração geral, né? Coletiva. Mas, às vezes, o individual, cara, vai te ajudar muito. Teve aula de composição, por exemplo, que eu adorava. 90% da sala odiava. Porque, às vezes a pessoa ficava... É o que o Pedro falou. A faculdade, ela tá te direcionando, entre aspas, para você seguir um caminho. Se você ficar só ali na beira do rio... talvez realmente não vá fazer diferença nenhuma. Exato. Agora, se você, vou arriscar, vou fazer isso, sabe? Tipo, compor para um sax tenor e para um xilofone. Mano, se joga e faz, entendeu?
Eu acho que Já tá lá mesmo, já tá pagando, vambora. exatamente. Que É, permite Raul. fazer essas coisas. Faz. Isso. E assim também, cuidado, né? Porque você, nas suas vezes, na sua juventude e inocência, então não vai pegar esse discurso aqui que a gente está falando e falar: ah, você quer saber? Isso é para que eu vou aprender Mozart? Para que eu vou ouvir isso? Também, então, eu acho que eu não preciso não é isso que eu tô disso. falando, né? Não é isso que o Dani falou, né? Nenhum Então, de toma nós está cuidado. falando. Nenhum de nós. Exato. Toma Não, acho que não cuidado. precisa. Mozart realmente não precisa, não. Não, Mozart Mello? não imagina, Mozart né? Mello. Não, mas o que eu tô falando pra você é, o que o Raul falou, se dê oportunidade, porque tem muito mais coisas pra você aprender do que você vai conseguir aprender na sua vida. Então aproveita, né? E continua ouvindo Nirvana, se você gosta. Isso, uma coisa não É. exclui a outra. Nada Você gosta de exclui Bad Religion? Continua ouvindo Bad Religion. Tinha um cara na É, e faculdade que falando- rolou essa... E fala... Eu não gosto também, mas falando- rolou isso, assim, o cara falou um dia, eu adoro Bad Religion, tenho todos os discos. Eu falei, mano, por que você tem vergonha disso? Porque fulano só ouve Ginga, tá ligado? Que animal, Ginga é animal. Ginga é, meu Deus do céu, é Ginga, né? Mas ouve Ginga e ouve Bad Religion, velho. Se você ficar com frio na barriga, então ouve, tá ligado? E, inclusive, deixar claro, mano, pra galera de todas as artes, não só da música, que se para algumas pessoas é difícil alcançar o mundo acadêmico, quem dirá para outras, né? Que às vezes nem tem... Eu fui descobrir o que era vestibular quando eu tinha 21 anos de idade, mano. Era uma realidade muito distante da minha, em que você não caia nesse conto de fadas da soberba da academia, sacou? Porque às vezes você vai, quer... E às vezes cai mesmo. Quer tanto fazer parte daquele núcleo acadêmico que cai na academia, não te serviu de nada, a não ser para te tornar uma pessoa soberba para dizer que frequentou o espaço. Então, tenha paciência, mano. Vai de verdade saber Parabéns, se isso né? te serve para alguma coisa. Porque senão você vai estar caindo num conto mentiroso que nem é feito para você, sacou? Às vezes, seja lá qual for a arte, seja lá qual for o lugar que você está metido aí, vai para onde você precisa e quer ir. Aquilo que o Dani falou. Dane-se o lugar, o foco é você, o foco é a sua carreira, é a sua felicidade de vida, é a sua autorrealização. Então, não fica nessa brisa não de que a faculdade também vai salvar a tua vida, nem um e nem outro. Muito pelo contrário, o que a gente está fazendo aqui é te jogar a responsabilidade de você sentar um pouquinho no seu sofá, na sua cadeira e falar para onde eu quero ir, o que eu quero fazer e, de fato, conseguir discernir aquilo que vai te servir ou não no meio do caminho. No fim das contas, o que serve é o seu trampo, é o seu corre. Lindo, hein? Muito. No fim das contas, todo mundo deu uma palavra final aí. Lição de vida. A conclusão sem querer do episódio. E eu não sei quanto tempo deu, porque no fim das contas eu não sei se tem que falar mais, mas acho que tá bom, porque daí se o pessoal quiser que a gente fale mais sobre faculdade, sobre essas experiências, a gente tem que ter outro episódio, depois você tem que comentar aqui e dizer que você quer ouvir mais. Compartilhar. E você que teve experiências muito diferentes das nossas na sua faculdade, de repente. Se você tá hoje na faculdade de música e quer dizer pra gente, puta, mudou tudo, cara, agora tá mó divertido. A gente fica tocando Michael Jackson com os professores na cantina. Nossa, eu volto pra lá. Eu conta quero pra voltar gente. pra essa faculdade. Conta pra gente que nós queremos. Se você é um professor de música e também é um desses professores de música que é conhecido por ser a pessoa carrasca da faculdade, conta pra gente por que você tem essa postura e por que isso te ajuda. Ou podemos fazer um dia um episódio sobre isso também, chamar alguém pra participar, seria ser bem divertido. Pra gente ouvir a visão de um professor de faculdade, que afinal de contas acho que todos nós aqui somos professores, mas nunca tivemos a possibilidade de dar aula no ambiente acadêmico, né? Então, de repente, tem coisas ali que a gente não sabe. Coisas Por que enquanto, acontecem hein? ali. Por enquanto, Não Music é? 2. Por enquanto. Cadê o mestrado? Cadê o mestrado? E hoje em dia Todo mundo- também, que a gente tava falando antes, né? Hoje em dia tá muito mais acessível, né? Então, tomem cuidado também com essas questões de acessibilidade aí, no sentido de... Perda de De conteúdo. acesso, não acessibilidade. Do que, Mari? Perda de conteúdo? Talvez. Né? É legal dar uma olhada na grade da faculdade, ver quais são as matérias que você Exato. tem. Enfim. É isso. E tem a ver com a experiência que você teve antes, né? Então, acho que é alinhar expectativas. Se você é uma pessoa que nunca teve experiência com nada em música, talvez valha a pena ser para uma faculdade que tem um pouco menos de critério. Se você é uma pessoa que já tem uma maior experiência, se você alinha, eu acho que pode funcionar bem, Sim. né? Então é isso. Finalizamos por aqui. Se você curtiu ou não curtiu esse episódio, não se esquece de deixar o seu comentário aí. Não esquece também de dar o joinha, de dar o negativo, de mandar para sua tia, para sua mãe, para o seu periquito esse episódio para que todos assistam, para que todos deem o seu view pra gente, porque no fim das contas, no fim do dia, é o que a gente faz é isso. A gente enrola durante 1h30, que a gente quer views.
É isso que a gente quer. Meu É Deus isso? do céu. A Mari falou no Você final, viu sobre por o que que a dinheiro gente da frequentou a faculdade, faculdade, né? Você entendeu? E a Não é? faculdade quer Exatamente. dinheiro? Claro que a faculdade quer dinheiro. né? Então, Não aqui se também. iluda. Eu só quero o seu view. Hashtag. Não, Eu só mentira. quero chocolate. Eu não quero o amor, eu só quero o dinheiro. Não, Não se esqueça de se Guaraná. inscrever. Não se esqueça de se inscrever no canal, aproveitar a nossa playlist de todos os episódios anteriores, inclusive de anos passados, da nossa temporada anterior. E põe aí nos comentários também outros assuntos que você gostaria que a gente dissesse, que a gente conversasse aqui, porque no fim das contas a gente chega uma hora que também já não sabe mais sobre o que falar. Então é importante vocês mandarem umas ideias aí pra gente poder ter sempre assuntos interessantes e instigantes. Isso. Muito bem? É isso? É isso. Mais algum recado? Um beijo. Pai, te amo. Que busquem conhecimento. E tchau. Busquem conhecer. Muito bom. Buscar Então nós nos conhecimento. vemos semana que vem. Um grande abraço e até a próxima. Pessoas.